Olá! Já parou para pensar que existe um sistema que, sabe, meio que em silêncio, organiza a nossa vida privada? Pois é, desde um casamento, um contrato de aluguel, até uma herança, por trás de tudo isso tem um conjunto de regras fundamentais. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada para entender de onde veio e qual é a importância de uma das peças mais centrais do direito, o Código Civil. E para a gente entender essa história toda, nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, vamos definir o que é, afinal, um Código Civil. Depois, vamos passar pelo famoso Marco de Napoleão. Em seguida, a gente vai cavar um pouco mais fundo para descobrir as origens reais. Aí, vamos ver como essa ideia viajou pelo mundo e, finalmente, como ela chegou e se consolidou aqui no Brasil. Vamos nessa? Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que exatamente é um Código Civil? E por que dizem que ele é o grande sistema que rege a nossa vida privada? Bom, a definição formal é essa aí, mas na prática, o que isso significa? Pensa assim, um Código Civil é basicamente um grande livro de regras que organiza de um jeito lógico, sistemático, todas as leis sobre as relações entre as pessoas. A gente está falando de contratos, de propriedade, de família, de herança, é literalmente a estrutura legal do nosso dia a dia. Mas por que juntar tudo num código só? Qual foi a grande sacada? A ideia, que ganhou muita força lá nos séculos XVIII e XIX, era trazer mais segurança e precisão. Chega de leis espalhadas por aí. A codificação concentrou o poder de criar leis no legislativo. A lei virou o que se chama de norma posta, ou seja, uma regra escrita oficial que todo mundo pode consultar. E o mais interessante é que, com isso, veio uma nova consciência. A lei não é algo eterno e imutável. Justamente por ser escrita, ela pode e deve ser alterada para acompanhar as mudanças da sociedade. Agora vamos falar do nome que, provavelmente, todo mundo associa a essa ideia de código, Napoleão. A criação do código dele foi, sem exagero, um divisor de águas na história do direito no mundo todo. E o ano que mudou o jogo foi este aqui, 1804. Foi em 1804 que Napoleão Bonaparte lançou o Código Civil francês, e ele era muito mais que um conjunto de leis, viu? Era um símbolo da revolução ideológica que estava acontecendo na França. O refinamento técnico dele foi tão grande, mas tão grande, que influenciou sistemas jurídicos no mundo inteiro. E o mais impressionante, com várias alterações, claro, ele continua em vigor até hoje. Pensa só, que longevidade! Só que agora vem uma reviravolta interessante na nossa história. Porque apesar do Código de Napoleão ser o mais famoso, o mais influente, ele não foi o primeiro. A ideia de compilar leis num lugar só é bem antiga, na verdade. As raízes vão lá para Roma Antiga, com o Corpus Juris Civilis. Mas, olhando aqui para a Era Moderna, antes da França, outros lugares já estavam fazendo seus experimentos. A Baviera em 1756, a Prússia em 1792 e até a Galícia em 1797. Ou seja, o Napoleão não tirou a ideia do nada. Ele aperfeiçoou um conceito que já estava circulando pela Europa. E depois do sucesso estrondoso do modelo francês, a ideia de ter um Código Civil moderno se espalhou que nem fogo em palha seca. Dando um salto no tempo, a gente vê essa ideia evoluindo. A Alemanha, por exemplo, em 1896, criou o BGB, um código super rigoroso tecnicamente que acabou influenciando muito o direito em Portugal. Um pouco mais tarde, em 1942, a Itália fez algo bem inovador, unificou o direito civil e o direito comercial num documento só. E essa unificação da Itália foi muito além de uma simples organização. Ela trouxe um conceito novo, a chamada teoria da empresa. A ideia era enxergar toda a atividade econômica organizada, do pequeno negócio à grande indústria, sob as mesmas regras gerais. O curioso é que, apesar de ter nascido durante o regime fascista, o conceito era tecnicamente tão bom que sobreviveu à queda do regime e inspirou vários países, inclusive o Brasil. E isso nos traz finalmente para mais perto de casa. Vamos ver como essa longa jornada histórica aterrissou e se desenvolveu por aqui. O nosso Código Civil atual seguiu um processo bem planejado. Ele foi aprovado como lei no dia 11 de janeiro de 2002. Só que, para dar tempo para a sociedade e para os profissionais do direito se adaptarem, ele só entrou em vigor de verdade um ano depois, em 11 de janeiro de 2003. E aqui a gente fecha o círculo. A conexão histórica fica clara. Lembra da tal teoria da empresa do Código Italiano? Pois é, o Brasil adotou, e isso significou unificar formalmente o nosso direito privado, colocando as regras das relações civis e das atividades de empresa tudo debaixo do mesmo teto, dentro de um único código.
E essa ideia nos leva de volta ao ponto central do que é um código hoje. Como diz a nossa fonte, sendo lei escrita, pode o direito mudar quando se altera a legislação. Isso resume tudo, né? O objetivo de escrever a lei não é para congelá-la no tempo, mas sim para permitir que ela seja alterada de forma clara, consciente, acompanhando as transformações do mundo. E assim a gente encerra essa análise. A jornada do Código Civil mostra essa busca constante por ordem, por segurança nas nossas relações. Mas ela também deixa uma reflexão final, né? Um código é feito para dar estabilidade, para ser uma base sólida. Mas como é que essa base se mantém firme e, ao mesmo tempo, relevante num mundo que não para de mudar e cada vez mais rápido? Fica aí a pergunta para a gente pensar.